Essa é a vida no interior da Coreia do Norte, pessoal. E esse prédio em azul, gente, é uma escola. Reparem que tem várias crianças lá, ó. Coreia do Norte, o rapaz de moto, na área rural. Aqui é a estação de trem. Dá pra ver que tem um guarda lá na frente também. Aham. O cachorrinho correndo. E a gente não tava entendendo a movimentação das pessoas nessa colheita. Gente, fomos sortudos. Passando um trem lá, ó. É o prato mais famoso mesmo da Coreia do Norte. E eu tô ansiosa pra provar, porque a gente não é acostumado com macarrão frio, gente. E com gelo ainda. Há mais de 70 anos, a Coreia do Norte se tornou o país mais fechado e isolado do mundo. Nós raramente vemos o que acontece lá dentro. Mas hoje encontramos uma janela para observar a vida rural desse país tão misterioso onde vivem 26 milhões de pessoas. Mais um dia na China. Estamos na estação de Yeonji, A prefeitura autônoma coreana na China. rumo a Tunen, que é uma cidade que fica na fronteira com a Coreia do Norte. Dizem que é o ponto que você consegue ver a Coreia do Norte com mais proximidade. Então, estamos ansiosos. E essa sala que parece uma sala VIP na estação de trem, toda decorada, com os banquinhos diferentes, bem bonito também. Eu gostei também que tem uns painéis gigantes lá na frente desse lado, do lado de cá, com danças, mostrando ali a cultura coreana também. Agora a gente vai se preparar para embarcar. Estão chamando já. Foi baratinho o ticket, só 11 yuan. É, uma curiosidade é que esse trajeto demora 15 minutos para chegar. De carro é 1 hora. Olha a diferença do embalo, hein? Muito bom. Chegou. Ali chega devagarzinho. Depois para sair é só um tiro só. Passa igual um foguete. Descemos na estação, agora vamos até o ponto de ônibus, porque a estação, gente, ela tá localizada na parte de fora, assim, da cidade. Então tá mais afastada da cidade. Mas oficialmente estamos em Tumen. Tumen. Temos que pegar esse ônibus aqui, ó, 9. É um ônibus com poucos lugares para sentar. Tem 2, ó, gente. E o nosso já tá saindo já. Custou 4 yuan pra nós dois. Frequência alta, gostamos. Descemos do ônibus. Agora estamos indo a caminho realmente da fronteira agora. É ali na frente já. Estamos indo para o Portão Nacional. É um portão que faz a divisa, né? E só estamos seguindo o fluxo. Quando a gente chegou tinha um monte de taxista, mas acho que vai ser uns 4 minutos caminhando só. A nossa sensação de quando o ônibus parou ali atrás, parecia que ele deixou a gente no meio do nada, assim. Mas o fluxo vai nos levar ao lugar certo. É, o bom é que tem vários turistas, só não tem turista ocidental, a gente é o único. É, a gente tá tentando se camuflar no meio dos chineses. Gente, atualizações. Assim que descemos, a gente tava filmando ali pra vocês, a gente ia chegar no portão, que é a fronteira ali, né? E já veio uma moça abordar a gente. Aí beleza, perguntou de onde a gente era, a gente falou que era do Brasil. E aí ela pediu pra gente acompanhar ela e fomos até uma parte ali com o menino que era policial. Depois andamos mais um tempinho com ele, ele levou a gente dentro pro... Como é que é o nome? É uma cabine policial. Uma cabine móvel. Aí veio um rapaz, ele foi, tava com tradutor e tudo, que ajudou. E fez um interrogatório completo lá. Perguntou pra gente de onde a gente era, o que a gente tava fazendo aqui, porque é uma área da fronteira e tal. Perguntou a nossa profissão. Aí tirou um monte de foto, confirmou o trem, confirmou a hospedagem também. Foi. Tudo isso. Quase uns 30 minutos. Foi. E aí a gente calmo, né? Porque a gente falou que a gente tá turismo e tal, já nossa 4ª vez na China. Pelo que a gente entendeu, para estrangeiro é bem diferente mesmo.
Então os chineses chegam ali de boa. Tranquilamente, é. É um ponto turístico mesmo para eles, tirando foto, fazendo vídeo e tal. Mas aí no final das contas eles liberaram a gente e agora estamos subindo até o mirante. Então, pelo que eu entendi, na parte de baixo ali, bem próximo da fronteira, é mais restrito, principalmente pra gente que é estrangeiro. E tá cheio de guardinha lá, tá cheio de câmera. Ó, ali na frente já tem o deck de observação. E aqui tem umas plaquinhas e justamente Nanyang é o nome da cidade norte-coreana, que tá lá do outro lado do rio. E para situar vocês de onde fica Namyang, Namyang fica no extremo norte da Coreia do Norte, também aqui perto da fronteira da Rússia, então tem uma tríplice fronteira aqui perto, mas em direção à capital é 900 quilômetros de distância de Pyongyang, então é um local muito longe e afastado. E aqui também é considerado um distrito de trabalhadores em uma área rural. Pronto, já estamos no deck e aqui está, pessoal, Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Só que na nossa câmera o zoom não é tão bom. Aí a Pamela tá fazendo várias imagens ali. Esse aqui eu tô vendo alguém de bicicleta e um doguinho acompanhando. Ó. Essa é a vida no interior da Coreia do Norte, pessoal. Outra de bicicleta aqui, os dois. Vamos ver se eles vão se cumprimentar. Nem olharam pro outro. 对吧？这也在操场仔细看，这是他们的小学啊。 Lá na frente parecem duas crianças, gente. E parece que tem 这是 mochila. 那个啊，那是他们的火车站。嗯。 E aqui um grupo de pessoas de 这 bicicleta. 个掰的调节眼睛的宽度啊，眼睛。只要像素好的话，我知道怎么调亮度。对啊，就是那个调呀。 Lá em cima tem muita gente. Eles estão bem próximo da linha férrea. Oi, oi. 谁这个手机拍照好？好好。哎，你的望远镜给我。望远镜。那个请同机。 O cachorrinho correndo. 按相机，会吗？会吗？这个吗？哦，对，这个。按翻转会吗？ 就这个来。 E esse prédio em azul, gente, é uma escola. Reparem que tem várias crianças lá, ó, 全是没有 no pátio. 五颜六色的衣服，全是黑色。有，他一会儿能出来，你看吧。都在棚子里边，你看那个9个房子对面那个有。他们小孩上学啊，今天。还有健身器。今天不是周六吗？在那当秋千。那是朝鲜的幼儿园。那个边境线。 Dá pra ver um grupo de crianças com alguém mais velho, provavelmente a professora. 放假的。 As crianças correndo, amor. 有个人牵着好。你看公路桥上。一个书，人家保险公司的，人家那天早上。啊，这样才对，我操！要好看多了，有的推不开，闪开闪过灯。还有闪过灯好一点。 E aqui os pontinhos brancos a gente consegue ver uma criação. Parece ser de ovelha, gente. Vai passar lá, ó. Passou reto. Olá, pessoal. Coreia do Norte, o rapaz de moto na área rural. A gente não viu carro ainda, mas vimos moto. Moto e carroça.
Ó, gente, então desse lado a gente tem a cidade de Tumen. Ali na frente tem 2 portões. E as pontes também. No caso, essa primeira aqui é uma ponte ferroviária, às vezes passa trens de carga. E a do outro lado é uma ponte rodoviária, então passa caminhões. Só que dizem que, assim, esse transporte acontece com pouca frequência. E essa ponte ferroviária, pessoal, onde passam os trens, ela foi construída pelos japoneses, na época que eles ocupavam a Manchúria, na China, e a Coreia também. Mas essa demarcação que vocês podem ver que tem na ponte, ali mostra onde é a China e a Coreia. E esses prédios, gente, pelo que nós vimos, eles são até novos, porque em 2016 teve uma enchente que destruiu grande parte dessa região e as fontes chinesas, eles afirmam que a China financiou a construção. Então a Coreia do Norte, ela entrou apenas com a mão de obra, por isso que ele tem até esse aspecto um pouco mais novo mesmo, embora a gente consiga ver ali algumas partes, por exemplo, a janela, estão um pouco mais inacabadas, mas acredito que seja pelo uso mesmo. E a gente vai até colocar um take que a gente fez quando estávamos lá embaixo, que deu para ver com mais detalhes. Ó, gente, agora a gente consegue ver alguns prédios. A gente consegue ver, olha ali, tem roupas ali. A gente viu no binóculo, a gente conseguiu ver uma pessoa, mas a gente não conseguiu filmar para vocês porque a gente não conseguiu encaixar o celular no binóculo. Ó a fumacinha. E essas casinhas, gente, são as mais simples. Então vocês podem ver que eles estão até secando coisas ali, né, no telhado. A gente desconfia que seja milho, pela cor amarela. E também algum tipo de material que eles vão utilizar ali para queimar, para fazer o aquecimento. E lembrando, pessoal, que na Coreia do Norte, todas as casas e terrenos pertencem ao governo. Mas eles permitem que as pessoas morem ali de graça. Só que também tem a questão. Eles não vão poder nem vender e nem comprar um terreno ou casa. E como vocês podem ver, mostramos vários tipos de residências, mas o padrão de residência vai depender do status social da pessoa. Por exemplo, um militar, uma professora, um agricultor, tudo isso define em que tipo de casa ele vai morar. E uma curiosidade, pessoal, sobre essa região, que não é exatamente nesse vilarejo, mas em uma cidade aqui próximo, a avó do atual líder norte-coreano, Kim Jong-un, nasceu. E ela é chamada justamente da mãe da Coreia do Norte. E a gente não estava entendendo a movimentação das pessoas nessa colheita, que parece que eles estão colhendo a selga ali, né, o repolho chinês. E aí a gente lembrou de uma coisa. Que faz todo sentido, porque agora é o início da preparação do inverno. Então eles colhem esse repolho para fazer kimchi, gente, que é basicamente ali, acho que tanto na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, é um alimento muito utilizado. E a gente estava lendo, a gente conseguiu pesquisar, que eles se preparam para praticamente 6 meses. Então eles vão colher tudo agora, vão fazer essa preparação. E essa comida vai durar desde agora do inverno até lá no final da primavera. Porque, como a gente falou, é uma região que faz muito frio, então vai estar tudo congelado. Mas nem todo esse repolho, gente, ele vai para a população dessa região. No caso também, eles pegam uma parte ali e entregam para o governo, que o governo vai abastecer todo o país. E a gente estava falando que essa região ela é bem bonita. Montanhosa. Montanhosa. Hello. Hello. 你们2个自己来的？来的。你们是自己来的？看不着站脚点就对了。这边来看吧，地种多，然后呢就不够用了。You come here by yourself? Yes. 西班牙语啊？不是 We are traveling in China about 2 months. We start our trip in Xinjiang. Xinjiang? Yes. Oh my God, in the west, right? Yes. Ronaldo. Pelé. 维纳尔多。 Yes. Ó, gente, aqui vocês conseguem ver que tem a foto dos ditadores da Coreia do Norte.
Aqui é a estação de trem. Dá pra ver que tem um guarda lá na frente também. E aqui a gente consegue ver a cerca, gente. Então parece ser uma cerca dupla. Ó, tá bem próximo dos prédios. Mas ainda assim parece ser bem reforçada. E, gente, essas casinhas com telhado em azul também são dispensas. Então eles guardam o alimento ali, seja o legume que eles plantam ou o próprio quente que eles produzem. E uma coisa, pessoal, que a gente pesquisou bastante sobre essa cidade em fontes ocidentais, não acha quase nada. Em fontes chinesas também não tem muito, mas encontramos algumas informações. Por exemplo, os próprios chineses consideram que essa região parece muito a própria China de 1980. Então o retrato que a gente está vendo do outro lado ali é como fosse a própria China no passado. Gente, fomos sortudos. Passando um trem lá, ó. Não é um trem de carga. Olha só, pessoal, e esse trem verde é um trem famoso na Coreia do Norte. Ele atende praticamente todo o país, só que tem um detalhe: a Coreia do Norte sofre com apagões. Do nada, esse trem pode parar e levar muitas horas para chegar no destino, ou até dias, dependendo. Pelo que a gente viu, a velocidade dele é em média 50 km por hora, então é um trem lento já. E vocês podem perceber também que é uma linha única no trilho. Então, se ele parar, ele vai travar praticamente todo esse sistema ferroviário da região. E uma curiosidade também, quando ele para, vários vendedores vêm atender o pessoal ali. Às vezes eles estão em uma área bem remota, aí chegam vendedores para vender uma comida, algo que eles estão precisando ali no momento. E ali um caminhãozinho. Tem gente atrás. Agora a gente ficou muito surpreso em ver esse caminhão, porque até então a gente achou que não ia ver nenhum carro aqui, porque pelo que a gente sabe, a Coreia do Norte, ela tem a questão de combustível, que é muito escasso. Então, esse caminhão foi uma das coisas mais impressionantes que a gente viu hoje. Geralmente a gente acredita que seja para uso militar, mas também, pelo que a gente tinha lido, pode servir como ônibus rural também, transportando as pessoas que precisam trabalhar em outra região, já que se elas fossem a pé ou de bicicleta ia demorar muito mais tempo. Olha o senhorzinho lá, gente, cuidando da plantação. E ali tem uma torre de telecomunicações. E a cidade é toda montanhosa. Só perto do rio aqui tem uma planície. E no deck é assim, pessoal. Bandeira da China de um lado e da Coreia do Norte do outro, para o pessoal tirar foto. A gente vai ali tirar uma foto de alguns dos dois lados também, para ter o registro, né? E o deck é ali, pessoal. Saímos do deck agora, porque estamos fazendo um modo de filmagem um pouco diferente do jeito que estamos acostumados, né? Chegando no lugar a gente gosta de filmar todo o trajeto, assim, mas aqui não tem como. Mas a experiência foi bem diferente, pessoal. Nossa, gente! Meu Deus, tô em êxtase até agora, assim. Pelo que vimos. Pelo que vimos, a gente não imaginava que ia conseguir ver tanta coisa. Quando a gente estava lá embaixo, que a gente chegou, que foi abordado pelos policiais, a gente conseguiu visualizar no binóculo, só que... a gente viu pessoas dentro das casas, tal, só que a gente não conseguiu filmar. Aí a gente subiu pra cá, aí, nossa,
Eu pensei, eu tinha certeza que eu ia ver um gato pingado de pessoas. Eu também. Uns 3, 4 no máximo ali. Mas a multidão de pessoas... E, gente, a gente viu a escola, vimos crianças ali também. Vimos pessoas na bicicleta, vimos gente de moto, vimos um caminhão, vimos um trem. A gente está observando eles ali, mas eu acho que com certeza eles sabem, né, que tem ali, a gente observando eles, mas não sei como seria esse sentimento para eles. E pelo que eu vi, muitas pessoas já criaram teorias falando que essas cidades fronteirísticas da Coreia do Norte eram fakes, que ninguém morava. Só que nessa aqui realmente a gente viu com nossos próprios olhos que é real. Eles falam, né, que são atores, só que ali, se for ator, eles estão trabalhando muito bem, viu, porque... A gente viu gente fazendo trabalho ali manual, pesado. Ali na escola também a gente viu uma professora e as crianças correndo. Então eu não acredito que nessa cidade assim, em si, seja algo do tipo. A gente viu a vida acontecendo, os cachorrinhos correndo. Uma coisa que eu fiquei surpresa foi o tanto de cachorro que a gente viu. Isso aí eu não esperava, porque na Coreia do Norte a gente sabe, a gente já viu vários relatos que eles consomem carne de cachorro. Então eu vi tanto cachorro correndo ali para um lado, para o outro. Acho que também porque estava ali próximo de gado também, né? Não sei. Então eu fiquei surpresa de ver isso. As coisas que a gente não viu, carro a gente não viu. Então acredito que ali não deve ter. Não vimos nenhum carro e a gente ficou ali quase 1 hora, gente. Pelo que eu percebi, o deslocamento entre cidades de pessoas é feito pelo trem, pelo menos naquela região ali. O trem a gente filmou e aquele ali era o trem de pessoas mesmo, não era trem de carga. Então, e lembrando, às vezes vocês pensam, por que vocês não vão lá? A Coreia do Norte está fechada. Só para russo que tá aberto. Eu acho que só alguns russos conseguem ir. E é possível ir para a Coreia do Norte, se ela tivesse aberta, era só pagar um tour. A gente viu que cerca de 5 mil reais lá, você faz um tour de 5 dias. Mas justamente aquela cidade ali não conseguiríamos ir. É só algumas cidades demarcadas. A capital, eu acho. Então, eu acho assim, a gente tem vontade de um dia entrar lá, ver como que é um país o mais fechado do mundo, gente. E ver de perto isso, mesmo que a gente sabe que muitos desses tours é bem programado assim para turista. Mas se um dia reabrir e a gente tiver a oportunidade, a gente vai ir sim. Porém, essa foi uma experiência bem diferente pra gente. A gente já tinha ido lá na Coreia do Sul. DMZ, que é a zona desmilitarizada. Só que totalmente diferente, não tem nada lá. Aqui foi, meu Deus, uma sensação muito diferente. Na DMZ a gente vê muito longe, é muito longe e realmente eu não vi pessoas, eu acho que eu vi um só. Só soldados, realmente praticamente você não vê nada. Agora a gente está indo para a estação de novo. A gente queria muito andar pela cidade, só que esses horários de trem são muito limitados. Então a gente vai voltar para Inhandi e vamos mostrar. A gente sabe que lá também tem culinária norte-coreana, culinária coreana. Então vamos mostrar para vocês algumas comidas típicas da Coreia do Norte. Vamos lá, pegar um táxi ali e voltar. Voltamos para Inhandi e agora é hora da janta. Vamos lá. Viemos em um restaurante tradicional coreano e aqui também tem algumas comidas norte-coreanas. Por exemplo, esse macarrão frio, o nome dele é naengmyeon. Mais ou menos isso a gente vai colocar na tela. E, gente, olha isso. Isso aqui simplesmente é gelo. Gelo no macarrão. E aí a gente estava pesquisando a respeito desse prato. Ele é um macarrão feito de trigo, bem fininho. E aí eles colocam também pepino, colocam carne bovina, tem um ovo aqui também. E é curiosa a história desse prato. Ele nasceu lá em Pyongyang, que hoje é a atual, né, capital da Coreia do Norte. E é um prato frio, porém eles comiam muito ele no inverno, justamente para aproveitar o gelo daquela época. Isaac até pesquisou quantos graus. Nessa região, por exemplo, da Coreia do Norte, que a gente estava vendo, médias de menos 15, mas no frio severo pode chegar a menos 30 graus abaixo de zero. Meu Deus. E aí eles achavam que colocar o gelo assim no macarrão deixa ele mais refrescante. Aí a gente viu que se tornou um símbolo lá na Coreia do Norte, é um prato de orgulho nacional. Inclusive, quando teve um encontro entre o presidente da Coreia do Sul e o ditador norte-coreano, eles serviram esse prato.
É o prato mais famoso mesmo da Coreia do Norte. E eu tô ansiosa pra provar, porque a gente não é acostumado com macarrão frio, gente. E congela ainda. Veio carne de porco empanada para acompanhar. Essa é a agridoce E um... bibimbap. E outra curiosidade, pessoal, que é a culinária da Coreia do Norte e da Coreia do Sul são parecidas. Muitas vezes o que muda é a questão da pimenta. Por exemplo, esse macarrão você encontra na Coreia do Sul. Porém, lá eles fizeram uma versão adaptada bem apimentada. Na Coreia do Norte, eles tomam ela mais fresquinha ali, sem muita pimenta. A mesma coisa dos outros pratos. Então, acho que a Coreia do Sul, eles realmente pegaram algo mais apimentado, assim. Eles gostam mais. Vamos experimentar. Pessoal, o peso desse prato aqui, ó, tem quase 1 quilo de sopa. Pesadaço. Vou experimentar primeiro o caldinho. Tô curiosa pra ver, por causa desse gelo aqui. E no Brasil a gente é acostumado com salada de macarrão, né? Com macarrão parafuso, maionese. Meu Deus! Vamos ver agora. Se você tiver um veredito, pode ir falando já. Eu amei. Nossa! É interessante que ele realmente tem um refrescor, um cítrico. E bem temperado. E eu vou falar uma coisa também. Não chega a ser um salgadão. Não. É. E é interessante porque esse refrescor é quase como se tivesse um gás ali no final. Você sente isso? Dá-se um... Ó, o gelo que tem aqui, vamos chegar mais perto para mostrar. Esse gelo, essa raspadinha que tem aqui, quando a gente coloca ela na boca, ela derrete em questão de 1 segundo. Não fica... Ela faz um pum, ela explode na boca. É. Assim. É muito diferente, meu Deus. Explosão de sabores. Vamos experimentar o macarrão agora. Sinceramente, eu não tava dando muita coisa pra esse prato. Também não. Eu tava achando que ia ser algo mais normal, assim, nada demais. Deixa eu pegar aqui. O macarrão, ele tá bem juntinho assim, ó. É um macarrão mais escuro. Deixa eu trazer mais pra cá, amor. Tá um pouco frio. Eu nunca ia imaginar comer um prato desse no dia frio. Porque no Brasil a gente come pratos frios no calor, né? Esse macarrão, ele é bem levinho. Pra mim ele tá parecendo com um macarrão de arroz. Mas ao mesmo tempo ele é mais... tem um gosto melhor do que o macarrão de arroz puro ali, que geralmente é sem gosto. Gente, eu gostei muito. Aí, ó, acompanha até maçã. Tem uma maçã. Ó, maçã. Vou provar a maçã pra ver se só tá... Parece que tá crocante ainda. Maçã fresca. Tem uma almôndega aqui. Almôndega de carne. Carne de porco. Uma carne bem firme. Estilo uma carne seca. Que estamos acostumados no Brasil. Mais suína. E aí tem pepino e repolho. E ainda tem um ovão aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Um ovo gelado. Um ovo cozido. Normal. E a carne suína que eu provei ainda agora, ela não estava gelada. Ela estava em temperatura ambiente. Prova o macarrão. Vamos lá. A gente chegando aqui, a gente falou assim, gente, provar macarrão frio, a gente não vai gostar, vamos pedir só um. Surpreendeu demais. Mesma textura de macarrão de arroz, só que tem um sabor um pouco mais intenso. O macarrão de arroz ele é mais neutro, esse aqui tem um sabor mais acentuado. Assim. Ele não tá apimentado, ele tem um sabor ali gostoso, assim, tipo um caldinho gostoso, gente. Nossa, eu gostei mesmo. Realmente surpreendente, muito surpreendente. Eu comeria até no inverno também. Agora o Isaac vai experimentar essa carne de porco agridoce. Eu tô vendo algo brilhando aqui, não sei se é o açúcar ou o óleo. Eu tô achando que é açúcar. É açúcar. Ó, pelo que a gente viu, também é uma comida que eles consomem lá na Coreia do Norte, só que na Coreia do Norte eles colocam menos açúcar. É muito boa, só que assim, eu acho que ela é enjoativa para comer em bastante quantidade. Sério? Porque, imaginem, uma carne de porco empanada doce. Você come ela, você parece que você está comendo uma sobremesa. Mas é boa demais. Porém, eu não consigo imaginar comer isso aqui sozinho, por exemplo. Ah, sim. Seria muita coisa. Acho que a gente dividindo aqui ainda vai ser
legal. Mas não chega a ser um doção, muito açucarado. É um doce equilibrado ainda. E a caramelização, ela ficou toda agarrada na minha boca aqui. Diferente o prato, viu? Bibimbap. Esse aqui, ele vem vários vegetais, ó, tem cogumelo, dá pra ver, cenoura, tem, eu acho que é abobrinha aqui, ó. Olha aqui, é abobrinha, parecendo, né? E o ovo aqui no meio, só que a gente tem que misturar tudo, porque tem um arroz no fundo. A gente também viu que na Coreia do Norte é muito consumido, só que a diferença de lá é que eles pegam uns ingredientes assim mais frescos. Então eles consomem com o legume que é plantado lá na região mesmo. E é dessa mesma forma aqui. É assim que você tem que fazer, gente. Não estamos fazendo errado, viu? Geralmente tem gente que não gosta de misturar comida, mas esse aqui você tem que misturar. Você precisa fazer isso. E tá bem quente mesmo. Pelo menos vamos equilibrar, né? Uma comida bem quente e uma gelada. Sim. E os preços, pessoal? Esse macarrão aqui foi 23, bibimbap 25. E a carne 35. Muito barato, porque lá na Coreia do Sul, por exemplo, um prato simples lá é questão de R$60 em média. Sim, a Coreia do Sul é um dos países com a refeição mais cara. Supera o Japão, por exemplo, que todo mundo pensa que é caro. Deixa eu experimentar aqui. Acho que consegui misturar bem. É muito gostoso também, gente. É um arroz. Esse arroz ele não tá temperado. Só que assim, você consegue sentir o gosto de todos os legumes que tem aqui. E o ovo também, você consegue sentir o ovo, porque eles deixaram ali a gema mole. Eu achei bem gostoso. A gente pediu sem pimenta, mas a gente sabe que na Coreia do Sul eles colocam muita pimenta. O Isaac foi comer essa aqui na vez que a gente foi na Coreia do Sul e nem conseguiu comer tudo. Tive que comer na raça. Então, achei gostoso. Agora sim, voltamos para a nossa hospedagem. Hoje o dia vai entrar para a história. Isso, e estamos relembrando nossa trajetória aqui na China, de extremos da China. Xinjiang, lá em Ining, fronteira com o Cazaquistão, depois extremo sul, Hainan, Sanya, Havaí da China, e agora aqui extremo norte da China, divisa com a Coreia do Norte. A gente fez uma comparação, é como se a gente saísse lá da Cartagena, né, Colômbia. Caribe. Do Caribe ali, colombiano, descêssemos até Argentina, lá em Ushuaia, e depois fôssemos para Maceió. Fortaleza pode ser, algo parecido com isso. Olhando Doideira. no mapa, não parece tão longe, né, gente? Eu até fiz aqui também, ó, a linha, a gente saindo daqui até onde a gente começou. E quem não viu nossos vídeos anteriores, acompanhe lá que teve muito vídeo interessante. E hoje foi assim, meu Deus do céu, contando assim, a nossa experiência pessoal, se vocês podem pensar, vocês ficaram com medo, alguma coisa assim. Gente, em todo momento a gente estava muito tranquilo, porque a gente sabe que é um lugar turístico, assim, muitos chineses vão para poder tirar foto, eles mesmos estavam assim. Turístico para os chineses, para os estrangeiros não. Exatamente, mas aí o que a gente surpreendeu foi que eles já chamaram a gente logo de início ali, a gente botou os pés lá e eles já chamaram a gente. Só que toda a conversa foi muito tranquila, assim, era dois meninos, né, praticamente, fizeram perguntas básicas. O nosso receio, assim, confessar pra vocês, era eles não deixarem a gente filmar. Porque aí a gente ia se sentir assim, a gente tinha saído daqui da cidade, chegou até lá, e se eles proibissem a gente de filmar, a gente ia ficar um pouco triste. Eles fizeram até uma pergunta crucial. Onde vocês passaram aqui em Tuna? A gente falou, a gente acabou de chegar, a gente pisou o pé aqui agora. Eu nem tinha tirado a câmera do bolso ainda. E aí eles deixaram, assim, foi super de boa. Quando a gente tava lá no deck de observação, a gente fazendo os vídeos, tinham policiais lá também, eles vieram conversar com a gente, vocês viram aí. Então, assim, saímos de lá super satisfeitos. Claro que a gente teve que ser mais cauteloso também, porque a gente entende que é uma fronteira, ainda mais uma fronteira assim super fechada, de um país super fechado. Então a gente foi mais cauteloso na filmagem. Geralmente a gente gosta de fazer uma filmagem mais aberta, assim. Mas... mostrando tudo que passamos. Lógico que, pessoal, assim, a gente não filmou os arredores ali, mas não tinha nada demais ali. O essencial, assim, o foco era mostrar a Coreia do Norte, e isso a gente conseguiu. Mas é isso, compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que são imagens inéditas, raras, que até em canal gringo a gente não viu.
Então, compartilhe, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham visto um pouquinho ali da Coreia do Norte. Gente, a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Através das nossas lentes. É um país muito fechado que a gente encontrou uma janelinha e conseguiu olhar ele. É isso aí. E é isso, gente. Deixe seu comentário aí e até o próximo vídeo.